Vamos lá, pessoal, do Insta aqui, do Face. Estamos começando aqui agora. Doutor Bruno Guida. Bruninho, dá um oi. Gente, tudo bem? Como é que tá? Bruno Guida é nosso colega aqui, periodontista. Tem uma página também que muita gente conhece, Conselho de Dentista. E ele hoje vai falar um pouco pra gente sobre classificação das doenças periodontais. Eu queria ver de vocês, o áudio tá tudo bem? Pessoal do Insta, pessoal do Face. Bota um legalzinho ou bota um ok. Só pra gente ver se vocês estão conseguindo ouvir a gente bem. Vamos lá? Esperar as pessoas aí entrando nas páginas pra gente começar. Só bota um legal, um ok, pra gente saber se o áudio tá bem, se a gente precisa alterar o áudio, aumentar, diminuir, certo? Enquanto isso, vou apresentar Bruno. Bruno é um grande amigo meu, excelente periodontista e profissional. Sou meio que fã. E aí veio aqui hoje dar um show pra gente, que é isso que ele faz nas redes sociais. Calma aí que eu tô reconectando aqui o Insta. Caiu? Caiu. Voltou. E ele veio falar Jéssica, Thaís aqui no Face, tá dizendo que tá tudo bem. Ótimo, Gel. Já vamos começar já, tá? Deixa só as pessoas continuarem entrando aqui. A Amandinha também aqui no Insta tá dizendo que tá tudo ok. Só pra gente ir. Pronto. Line também. André também tá aqui entrando no Insta. Vamos lá. Pronto. Deixa eu só pegar aqui, gente, rapidinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ele fez uma super aula aqui pra gente. O nosso curso hoje vai ser muito bom. Tirem suas dúvidas, aproveitem o momento. Vocês estão percebendo que a gente está trabalhando muito em semanas de especialidades, né? Você virar pra lá, né? Fizemos de odontia. E agora a gente está começando o periodontia. Eu pensei em mostrar a tela. Direto só a tela? Junto comigo, acho que dá pra mostrar as coisas. Voltou. Foi encerrado o vídeo, velho. Para não falar de vendas. Daqui a pouco eu faço do meu. Vamos lá, galera. Quero ver se a gente consegue mostrar a tela aqui atrás. A gente consegue, Luiz? Tá aí? Deu? Tá conseguindo ver? Mais ou menos. Não, a tela toda não. Tá bom aí? Acho que agora melhorou. Melhorou? Porque dá pra ver lá. Eu fico no cantinho aqui. Talvez a gente precise apagar essa luz aqui. Quem tá ao vivo aí, tudo bem, galera? Boa noite. Só de terminar de conseguir melhorar essa posição aqui. Vocês estão conseguindo enxergar aqui direitinho a tela da tela da TV? Dá um ok se vocês estão conseguindo enxergar direitinho. Se tá tudo bem, se o áudio tá bem, se dá pra ver a tela. Tá de boa? O que é esse negócio, isso aqui? Essa luz é o reflexo. Disso aqui. É. Ficou muito escuro? Joga as luzes de trás. Joga lá de trás. Não, ela é isso aí. Não, aquelas duas lá. Ó. A de lá. Aquelas duas de fundo. Você ligou agora. Isso. Essa. Apaga de baixo. Isso, deixa aquela lá. Aí. Oi? Tá legal aí, gente? Tá bom? Deu pra ver direitinho? Vou tentar ficar aqui no cantinho pra poder vocês enxergarem direitinho a tela. Bom, então deixa eu começar me apresentando. Boa noite a todos vocês. Meu nome é Bruno Guida, como o Luiz falou. Eu sou periodontista também, especialista em periodontia formado aqui pela UFBA. E especialista em marketing também. Quem me conhece também do Conselho de Dentista. Então, quem puder seguir lá também, @Conselho de Dentista no Instagram. A gente tem várias coisas interessantes sobre marketing em odontologia. Mas hoje o assunto é outro. Hoje a gente vai falar de classificação das doenças periodontais. Então, a gente vai falar hoje sobre um assunto que cai bastante em concurso, né? Cai em provas, essa questão de classificação dos tipos de doenças, imagens, sinais, sintomas. E a gente vai tentar abordar um pouco isso de maneira mais didática, porque muitas pessoas, inclusive eu, tinha essa dificuldade de entender as diferenças entre as doenças gengivais e as doenças periodontais, os tipos de gengivite.
Então eu tinha um pouco de dificuldade, eu confesso que eu tinha um pouco de dificuldade nessa parte e eu vou tentar trazer para vocês um pouco do que eu consegui aprender, né, nessas idas e vindas da periodontia. Eu também fui professor de periodontia substituto da UFBA aqui em Salvador. Tive o prazer de estar professor. Na vida a gente não é nada, a gente está, né? Então eu estive professor de periodontia. Obrigado. E a gente conseguiu aprender um pouco sobre alguns assuntos bem interessantes. Vamos lá? Só voltar com isso. Agora vai. Eu vou passar aqui, né? Isso. Movimentos bruscos. Mas vai. Depois. Não, calma. Tem que apertar de novo. Tecnologia nessa empresa. Aperta o que lá não. Vamos lá. Pequenos ajustes aqui para a gente poder começar ao vivo, falando sobre classificação das doenças periodontais. Vou meter a mãozona aqui, pessoal, mas não se abalem. É só uma pessoa aleatória aqui com vocês. Tentando botar um celular aí. Okay. Tá sem sinal aqui, ó. Eu vou ajustar aí agora. Vai ficar tudo perfeito. Pronto, aí galera, a galera do Insta tá entrando, tá tudo bem aí? Dá pra ver direitinho? Agora, a tela do Insta não dá pra ver a imagem do celular. Será que dá pra virar um pouquinho? Dá. Mas vai ficar ruim de qualquer forma, eu acho. A gente consegue Pronto, botar um pouquinho só. Um pouquinho, pronto. Tá de ótimo. qualquer forma, a gente pode disponibilizar, se você quiser. Isso, em arquivo. Sem problema. E aí coloca em link. Só que o Samsung terminou a bateria agora. Mas tá carregando. Ele apagou. Mas ele desligou. Foi. Vamos fazer no Face e eu buscar uma solução pro Instagram. Pronto, vamos lá. Então, gente, vamos começar pra gente não demorar um pouquinho mais. Então, pronto. A gente vai começando aqui, gente. Então, vamos lá, falando de classificação das doenças periodontais. Então, essa aula de classificação vai ser baseada no artigo do Gary Armitage, que foi o cara que, pelo menos até onde eu sei, publicou o último artigo falando sobre essa classificação didática das doenças periodontais. Vamos para ver, galera? Vou botar ali se quiser. Quer botar aqui? Então, gente, só para a gente começar aqui um pouco, ó, classificar significa ordenar, distribuir. Então, significa dispor. Então, agrupar objetos, itens com características semelhantes e semelhantes entre si e separar os que não são semelhantes, né? Então, vamos lá. A gente vai começar falando um pouco sobre essa classificação. A galera tá ouvindo direitinho aí? A galera do Insta tá entrando agora? Dá um tchauzinho assim. Para quem chegou agora, prazer, gente. Eu sou Bruno Guida. Vamos falar de periodontia, classificação das doenças periodontais. Eu não sei se está dando para vocês enxergarem aqui. Aqui, na verdade, é só a foto do artigo falando do Gary Armitage, que é o cara que classificou, fez esse último artigo pela Academia Americana de Periodontia, falando sobre esse desenvolvimento desse sistema de classificação. Vamos lá, vamos passar aqui. Então, aqui, só para mostrar a foto do artigo, acho que está bem claro, não sei se dá para ver direitinho, mas é mostrando quais são, eu vou colocar isso aí em português, tá? Esse artigo está em inglês, é só para mostrar toda a distribuição categórica aqui do que ele colocou como distribuído didaticamente as doenças gengivais e periodontais. Vamos lá, olha aqui, gente, ó. Então, vamos começar falando das doenças gengivais. Então, olha aqui, ó. As doenças gengivais, elas podem ser induzidas por placa ou não induzidas por placa. Né? Então, é uma coisa meio óbvia isso. Então, das doenças, eu vou especificar cada uma, tá? Então, eu vou destrinchar. Eu vou apenas listar agora quais são elas e aos poucos a gente vai destrinchando uma por uma. Então, das doenças induzidas por placa, a gente tem a gengivite somente associada à placa, as modificadas por fatores sistêmicos, por medicação, por má nutrição, e também as não induzidas por placa, que são aquelas doenças gengivais de origem bacteriana, de origem viral, de origem fúngica, de origem genética, de alterações sistêmicas. Vamos lá, vamos passar bloco por bloco de classificação. É só para vocês entenderem que tem dois grupos de doenças gengivais, tá? Modificadas por placa, induzidas por placa e não induzidas por placa. Legal? Vamos lá. Então, vamos lá. Doenças gengivais.
só contextualizando um pouco o que são as doenças gengivais, né? Então vamos lá, gente, ó. Conjunto variado de patologias restritas à gengiva, tá? Então essa é a grande diferença das doenças periodontais, porque as doenças gengivais estão apenas restritas ao tecido gengival, que é o tecido de proteção. Então vocês já viram em outras aulas sobre a anatomia do periodonto, você sabe que tem um periodonto de proteção e o periodonto de sustentação. Então a gengiva é o periodonto de proteção. Então as doenças gengivais acometem apenas o periodonto de proteção. Características comuns às doenças gengivais, de modo geral, gente. Os sinais e sintomas, já falei, são restritos aos tecidos gengivais. A presença de placa pode iniciar ou exacerbar uma doença gengival. Obviamente, a ausência de perda de inserção, não tem perda de inserção, porque não tem envolvimento dos tecidos periodontais. O tecido de sustentação periodontal não tem envolvimento nas doenças gengivais, já sabemos disso. Uma coisa importantíssima, reversibilidade da doença gengival. Gente, a grande vantagem das doenças gengivais é que elas são reversíveis. A gente tem como reverter através da remoção da placa. Pelo menos aquelas que são induzidas por placa, né? Vamos lá. Sinais clínicos de inflamação. Então, quem vai lembrar da tétrade de Celsius? Então, os sinais clínicos de inflamação básicos. Aqui, ó. Vermelhidão, alteração de cor, né? Edema, alteração de forma, de contorno. Sangramento e aumento da temperatura. Né? E dor também. Dor nem sempre está associada a doenças gengivais, mas são os sinais clínicos mais comuns. Olha aqui, gente, uma observação importante. Falando dessa reversibilidade, tem um artigo interessante de 1965, que é um artigo clássico na periodontia. Quem é de periodontia vai lembrar desse artigo, falando sobre a gengivite experimental. Então, o professor Le, em 1965, ele fez um experimento interessantíssimo, onde ele colocou todos os alunos dele, os alunos que fizeram parte desse estudo, para pararem de escovar o dente. Simplesmente, os alunos dele pararam de fazer higiene bucal. Ele queria ver por quanto tempo não, ele queria identificar em quanto tempo as doenças gengivais, a gengivite, começavam, se instalavam naqueles alunos. Então, ele teve casos que se instalaram com 7 dias, o aluno já tinha gengivite, e, se eu não me engano, o mais tarde foi com 21 dias. Então, ele, nesse experimento, percebeu que entre 7 e 21 dias, no momento que a pessoa suprimisse a higiene bucal, ela conseguia desenvolver a gengivite, né? E o grau de reversibilidade da doença gengival está aí. Ele percebeu que, naquele momento, onde a pessoa detectava a gengivite, no estudo dele, né, ele fazia a pessoa voltar a escovar. E em até 7 dias, as pessoas tinham novamente a sua higiene bucal saudável e a sua gengiva saudável por conta do retorno da higiene bucal. Percebam o que significa a reversibilidade da doença gengival. Beleza? Vamos lá, vamos seguindo aqui. Então, tem uma diferença grande entre gengivite e doença gengival, tá? Eu já vi cair esse concurso, sabia? Tem gente que confunde gengivite com doença gengival. Entenda uma coisa, gente. Toda gengivite é uma doença gengival, mas nem toda doença gengival é uma gengivite. A gente vai perceber isso daqui a pouco na parte de classificações. Vamos lá. Olha aqui, ó, aquele primeiro quadro. As doenças gengivais, como eu falei, induzidas por placa. Repara aqui, ó. Classificação. Letra A, induzida por placa. É a gengivite induzida somente por placa. Então, ela é apenas associada à placa. Então, existe uma classificação aqui dupla entre ou ser sem fatores locais ou com fatores locais. Então, basicamente, uma doença gengival, ela pode acontecer sem fatores locais de retenção de placa, ou simplesmente porque o cara não deixou de higienizar corretamente e desenvolveu a gengivite. Ou com fatores associados, com fatores locais associados. Por exemplo, fatores anatômicos, pérola de esmalte, hipoplasia, fissuras, fraturas, enfim, fatores anatômicos que acumulam placa bacteriana. E os fatores iatrogênicos, excesso de restauração, excesso de material restauratório, excesso de cimento, próteses mal adaptadas, resina combatente. Então, esses são, aparelho ortodôntico, são fatores locais de acúmulo de placa. Fraturas radiculares também, dentes fraturados acumulam bactéria também. Vamos lá. Ponto 2. As doenças gengivais modificadas por fatores sistêmicos. Olha só. A gente tem aqui, letra A, associadas ao sistema endócrino. Então, vocês estão vendo aqui, associado ao sistema endócrino. Então, a gente tem aqui uma série de doenças gengivais que são associadas ao sistema endócrino, ou especificamente modificada por esses fatores sistêmicos. Olha aqui, ó. A gengivite associada à puberdade, gengivite associada ao ciclo menstrual, gengivite associada à menstruação, né? A gengivite associada à gravidez,
Gengivite associada ao diabetes mellitus. Então, percebam quantos fatores sistêmicos, e eu estou falando só do bloco de fatores aqui relacionados ao sistema endócrino, que podem estar associados, podem modificar a doença gengival. Então, não significa que toda grávida vai ter gengivite, não é isso. Não significa que toda mulher durante o ciclo menstrual vai desenvolver gengivite. Significa que se a mulher estiver com gengivite ou estiver placa, uma quantidade relativa de placa que promova a inflamação, ela pode ter uma exacerbação. Deu para entender, gente? Então, termina exacerbando a doença gengival porque está associado a mudanças hormonais. Então, tanto adolescentes, na puberdade, mulheres grávidas, em ciclo menstrual, a alteração metabólica é muito grande no corpo da mulher, especificamente da mulher, né? Então, isso faz com que haja uma resposta do próprio hospedeiro que exacerba a doença periodontal, a doença gengival. Beleza? Vamos lá, vamos passando. Letra B aqui. Doenças gengivais modificadas agora só que associadas a discrasias sanguíneas. Então, um exemplo mais clássico é a gengivite associada à leucemia. É um caso raro, não é uma coisa tão comum de acontecer, mas a gente tem que classificar, né? Então, está aqui contando na classificação. Por exemplo, aqui, a gente tem aqui os fatores locais que eu falei. Ó, por exemplo, aqui a gente tem na foto uma prótese mal adaptada, uma prótese provisória de acrílica, resina acrílica. Ou, por exemplo, um dente fraturado, também acumulando placa bacteriana. Ou então, aparelho ortodôntico. Acho que é um dos casos mais comuns que a gente vê pessoas com aparelho ortodôntico e placa bacteriana acumulada entre os brackets, entre os artefatos ortodônticos, né? As borrachinhas, as correntes. O ortodontista adora encher a gente de coisa na boca e acumula placa mesmo. Brincadeira, gente. Vamos lá. Seguindo aqui. Aqui alguns exemplos também de doenças gengivais. Olha aqui algumas fotos de gengivite grande aqui, né? Infiltração gengival. Estou passando aqui, dá para vocês verem a quantidade de tecido gengival demasiado. Olha, dá para ver os sinais clínicos da gengivite aqui, gente. Então, ó, o edema, ou seja, alteração na forma, sangramento, vermelhidão. Tá? Então, a gente vê clinicamente aqueles sinais nítidos das doenças gengivais. Vamos ao seguinte, ponto 3 aqui, ó. Doenças gengivais modificadas por medicamentos. Essa cai em concurso. Essa vocês podem anotar aí. Quem quiser tiver um bloquinho, anota. Porque é vezeiro de cair em prova essas perguntas. Inclusive, eu fiz, quando eu tinha acabado de formar, eu fiz uma prova de concurso lá em Simões Filho, aqui no interior da Bahia, e caiu essa pergunta. Quais eram os três medicamentos que modificavam as doenças gengivais? E eu errei essa prova, porque eu não tinha assistido essa aula primeiro, tá vendo aí? Vamos lá. Então, crescimento gengival influenciado por drogas, gente. 3 drogas podem influenciar o crescimento gengival. Repara aqui, ó. Primeiro, a fenitoína, a ciclosporina e a nifedipina. Então, são os 3 medicamentos que modificam, que podem influenciar a droga. Então, a gente tem aqui a fenitoína, a nifedipina, um é beta-bloqueador de cálcio, a fenitoína, se eu não me engano, é anticonvulsivante, estou na dúvida agora da fenitoína. E a ciclosporina é um medicamento que as pessoas usam muito para quem fez transplante. Então, posso estar enganado se alguém me corrigiu, não tenho certeza absoluta disso, mas tenho quase certeza que cada uma dessas medicações é para essas três situações clínicas. Ou, letra B aqui, gengivite influenciada por drogas. Então, contraceptivos orais. Não significa que quem toma algum contraceptivo vai ter doença gengival, tá, gente? Isso aqui são fatores sistêmicos que modificam, no caso aqui, medicações que modificam uma doença gengival, que podem exacerbar, que podem piorar um pouco a doença. Aqui, por exemplo, a gente tem duas fotos tiradas da internet mostrando crescimento gengival excessivo. Estão vendo aqui? Acho que dá para ver bem nítido aqui a imagem, como fica a doença gengival bem grande, o crescimento gengival hiperplásico muito grande. Aqui também nessa foto está bem nítido, mostrando como a gengiva fica crescida, como fica um negócio feio até de ver. Então, não adianta só fazer uma gengivectomia aqui, por exemplo, porque volta. Então, a gente tem que tentar adequar com o médico que trata essa pessoa, que usa aquela medicação específica, ciclosporina, fenitoína
e nifedipina. As 3 medicações que podem modificar as doenças gengivais. Vamos lá. Opa, pulei. Aqui, item 4, doenças gengivais modificadas por má nutrição. Então, uma delas, que é a mais comum, é a gengivite por deficiência de ácido ascórbico. Então, quem tem deficiência de ácido ascórbico pode ter a sua gengivite modificada. Volto a dizer, não é todo mundo que tem deficiência de ácido ascórbico que vai ter gengivite, tá, gente? Então, é uma condição que modifica uma doença gengival. E aqui a gente vai para o bloco das não induzidas por placa. Eu acabei de falar todas as doenças gengivais induzidas por placa. Então, é preciso ter o fator etiológico, que é a placa bacteriana, para poder desenvolver a doença gengival. Aqui vamos falar o bloco de doenças gengivais não induzidas por placa, ok? Então, primeiro, doenças gengivais de origem bacteriana específica. Então, tem as bacterianas, virais, fúngicas, genéticas, a gente vai falar todas então. Doenças gengivais de origem bacteriana. As bactérias que mais causam essas doenças gengivais não induzidas por placa são Neisseria, gonorreia, Treponema pallidum e outras espécies streptocóccicas. É bem raro, gente, não é um acometimento tão comum, tão frequente, mas um abraço, grande Alice, estou mandando um abraço aqui, galera. Então, não é uma coisa comum ter esse tipo de doença gengival não induzida por placa, tá? O tipo mais comum de doenças gengivais são as induzidas por placa, mas a gente tem que saber, né? Vamos lá, então, as doenças gengivais não induzidas por placa, de origem bacteriana, já falamos aí. De origem viral, geralmente infecções por herpes vírus. Então, tem algumas que são conhecidas. Olha aqui, é bom a gente saber disso aqui, ó. Doenças gengivais não induzidas por placa, mas de origem viral. Gengiva-estomatite herpética primária, a famosa GEP, ou GEP, muita gente fala, né? Que é uma infecção viral, herpes vírus, que pode desenvolver uma doença gengival. Ou a outra, herpes oral recorrente, ou a infecção por varicela zoster. São 3 situações clínicas onde pode haver uma doença gengival não induzida por placa. Seguindo aqui, então, bacteriana, viral, fúngica, obviamente. Então, geralmente infecções por espécies de cândida. Então, a mais comum é a candidose gengival generalizada. Também um tipo de acometimento bem raro, mas que precisamos saber para poder classificar. Outros tipos aqui de origem fúngica, o eritema gengival linear ou a histoplasmose. Então, são tipos de situações de infecções fúngicas que podem causar alguma doença gengival, não induzida por placa. Quarto tipo aqui, lesões gengivais de origem genética. Então, existem também lesões gengivais de origem genética, não induzidas por placa. A mais comum é a fibromatose gengival hereditária. Então, é quando existe aquela fibrose. Parece muito, eu não tenho uma foto aqui para mostrar para vocês, mas parece muito com aquela imagem do crescimento gengival provocado por medicação. Vamos lá. Quinto tipo de manifestação de doença gengival não induzida por placa. As de origem sistêmicas. Então, por exemplo, desordens mucocutâneas ou reações alérgicas. Então, dentro das desordens mucocutâneas, nós temos aqui líquido plano, pênfigoide, pênfigo vulgar, eritema multiforme, lúpus eritematoso. Então, todos esses são acometimentos mucocutâneos, tá? Na pele, né? Ou mucosa, e que podem provocar algum tipo de manifestação gengival. Tá? Então, outro tipo aqui, reações alérgicas. Por exemplo, reação alérgica a material odontológico. Tem paciente que tem alergia a amálgama, tem paciente que tem alergia a mercúrio, tem paciente que tem alergia ao acrílico. Então, são materiais que podem desenvolver uma resposta alérgica e haver uma manifestação gengival nesse paciente. Sexto tipo aqui, lesões traumáticas também pode provocar uma manifestação gengival não induzida por placa. Então, lesão traumática ou iatrogênica ou acidental. Acho que eu te dei. São 2. Então, a gente tem aqui as lesões traumáticas. Ela pode ser por injúria química, injúria física ou injúria térmica. Então, um tipo de injúria física, você se machucar simplesmente um acidente. Vou falar a verdade, eu já me machuquei. Às vezes você bate a escova rápido, a escova no dente com pressa, bate a escova na gengiva e isso machuca. Então, causa uma injúria física. Injúria química, quando você bota algum produto na boca, aquele produto um ácido, por exemplo, pode queimar. Ou injúria térmica, uma comida muito quente. Quem nunca botou aqui um pedaço de pizza pelando na boca?
Uma vez meu irmão queimou a boca inteira, gente, porque ele foi comer um pedaço de pizza, aquele queijo com goiabada derretido. Ele queimou a boca inteira, a boca ficou em carne viva. Descamou o epitélio dele todo. Ele teve manifestação gengival não induzida por placa. Os últimos tipos aqui, reações de corpo estranho, como alguma coisa machuca sua gengiva, né? E aquelas que são chamadas idiopáticas. Então, as idiopáticas são as ainda não identificadas, não especificadas, não entram nessa classificação ainda. Beleza? Então, rapidinho aqui falamos sobre as doenças gengivais. Relembrando, um grupo de doenças gengivais induzidas por placa e um grupo das não induzidas por placa. São exatamente as doenças que a gente acabou de falar aqui agora, voltadas para a gengiva. Acometimento apenas no tecido de sustentação, de proteção da gengiva. Vamos agora passar para a próxima parte, que são as doenças periodontais, gente. Tá dando para ver direitinho aí? Então, as doenças periodontais. Só um instantinho. Vamos lá. A gente vai classificar as doenças periodontais aqui. Então, não sei se dá para ler aqui. Vamos lá. Periodontite crônica, periodontite agressiva, periodontite como manifestação de doenças sistêmicas, as doenças periodontais necrosantes, né, que é a GUM e a PUM, ou PERUM, como antigamente chamava, os abscessos do periodonto, as periodontites associadas a lesões endodônticas e as deformidades ou condições adquiridas de desenvolvimento. Vamos falar uma por uma. Vamos lá, gente. Começando das doenças periodontais. Vamos falar das características clínicas. A diferença básica, claro, tem outras diferenças, mas a diferença principal das doenças gengivais é que nas doenças gengivais o acometimento é somente em tecido gengival. E o acometimento das doenças periodontais é um pouco mais. Então, envolve as doenças envolve os tecidos periodontais. Beleza? Vamos lá. Então, características clínicas mais comuns. A gente já sabe que tem as inflamações gengivais, as alterações de cor, de textura, né? Edema, sangramento, vermelhidão, isso a gente já sabe. Sangramento à sondagem, já falamos. Diminuição da resistência do periodonto à sondagem, a famosa bolsa periodontal. Então, não existe bolsa periodontal em doenças gengivais, tá, gente? Não existe perda de inserção. A perda do nível de inserção clínica só acontece nas doenças periodontais. Então, a gente tem, exatamente, acontece uma diminuição da resistência do periodonto. Então, as fibras periodontais se desgarram, se desprendem do dente, né? E aí a sonda penetra mais. Então, já tem, nesse caso, começa a ter perda de inserção. Então, as fibras gengivais se desinserem do dente, do cemento, e a sonda consegue penetrar mais. Daí, a gente chama de bolsa periodontal. Beleza? Vamos lá. Outros sinais clínicos, já falei, perda de inserção clínica e perda óssea. Então, uma das diferenças grandes é ter perda óssea. Então, a gente vai ter, nesse caso, além da perda de inserção clínica, também a perda de matéria óssea. Vamos lá. Características variáveis, ou seja, não significa que estão em todos os casos, mas que podem estar associadas também. Características clínicas de doenças periodontais. Olha aqui, ó. Hiperplasia gengival, ou ao contrário, a recessão gengival ou retração gengival. Muita gente conhece como retração, mas recessão é o nome científico. Exposição de furca, mobilidade, migração dentária. Então, são aspectos clínicos que podem estar associados às doenças periodontais. Não necessariamente. Não significa que esses aspectos aqui vão estar também, presentes nas doenças periodontais. Vamos lá. Então, aqui a gente tem um desenho esquemático mostrando a penetração da sonda. Não sei se está bem nítido para vocês aí. Luz, será que se a gente apagar essa luz melhora? Vou fazer um teste aqui. Acho que é a primeira. Melhorou ou piorou, gente? O que você acha? Gente, tá dando para ver para vocês? Dá para ver você. Deem um ok para mim, gente, aqui, se vocês estão enxergando essa imagem melhor agora com a luz apagada ou preferem a luz acesa. Quem pode escrever para a gente aqui, luz apagada ou luz acesa? Eu vou mostrar algumas imagens agora e seria interessante vocês verem também. Dá um ok, galera? Luz apagada ou luz acesa? Tá melhor assim? Melhor ligada? Tem gente falando que é melhor ligada, a gente melhor apagada. Piorou. Então acende um pouquinho. A primeira e a segunda. Aí. Tá melhor assim, gente? Tá, acesa. Beleza, vamos lá. Luz acesa. É bom quando vocês interagem pra gente poder falar um pouco.
Eu sei que tem periodontista me assistindo, então, por favor, gente, se tiver algum periodontista me assistindo, me corrijam, me consertem. Eu sei que Patrícia, um abraço, estou vendo você assistindo aqui com a gente. Então, me corrija, Paty, se eu estiver falando alguma coisa errada aqui, manda um abraço, manda um recado assim, Bruno, pelo amor de Deus, o que você falou? Brincadeira, vamos lá. Então, aqui está mostrando um esquema simples, mostrando a evolução da doença periodontal. Então, nesse primeiro quadro aqui, uma sondagem sem resistência do periodonto, desculpa, com resistência, porque não tem doença periodontal aqui, está saudável, ligamentos periodontais saudáveis. Nesse segundo desenho aqui, mostrando um início de perda óssea e mostrando uma pequena desinserção já das primeiras fibras gengivais. No terceiro desenho aqui, já mostra uma perda óssea mais ou menos até chegando no nível médio da gengiva, no terço médio, mostrando aqui a presença de cálculo acumulando, a doença gengival também. E no quarto desenho aqui, dá para ver mais ainda, então tem uma perda óssea já chegando no ápice do dente, mostrando a evolução da doença periodontal. O pessoal está pedindo para diminuir o brilho do Note, o brilho da TV. Sabe? Tem como diminuir? Vou ver aqui, gente. Vou ver se tem como diminuir o brilho para melhorar. Mas vamos lá, eu vou seguindo aqui. Isso aqui não tem nenhuma novidade, tá? Imagem simples mostrando gradativamente a perda óssea. Então, mostrando, vocês percebem que a sonda aqui, ó, a sonda aqui está lá em cima, aqui a sonda já está entrando, e nesse último aqui a sonda lá embaixo. Vamos lá, vamos seguindo. Vamos falar aqui agora da periodontite crônica. Então, vamos começar pela principal. É a que tem maior envolvimento, a que tem maior chance de acontecer. Então, é a doença que a gente mais trata na nossa prática como periodontista. É exatamente as periodontites crônicas. Então, características clínicas das periodontites crônicas. Vamos lá, gente. É o tipo de periodontite mais frequente, tá? É mais prevalente em adultos, podendo acometer os mais jovens. Antigamente, olha só, essa classificação veio para mudar com a nomenclatura antiga. Então, se tem alguém aqui que está formado há mais de 15 anos, talvez tenha conhecido a nomenclatura antiga, a classificação antiga. Então, essa classificação aqui já é, pelo menos a mais recente, não chama mais de periodontite do adulto, tá, gente? A periodontite crônica, antigamente, chamava periodontite do adulto. A progressão inflamatória é lenta e contínua, podendo sofrer períodos de exacerbação leve, breves períodos de exacerbação, de agudização do processo. A quantidade de destruição periodontal é proporcional ao índice de placa, ou seja, a quantidade de placa bacteriana é diretamente proporcional ao acometimento, ao grau de perda óssea, ao grau de envolvimento periodontal. Embora tenha início e continuidade através da placa, né, fator etiológico, placa bacteriana, tem que ter placa para ter a periodontite crônica. Embora, olha que coisa interessante, ó. Embora tenha início e continuidade através da placa, a sua progressão e severidade pode ser afetada por outros fatores. A gente vai ver isso aqui a pouquinho. Então, fatores locais, fatores sistêmicos e até mecanismo de defesa do próprio hospedeiro. Então, existem alguns fatores que podem modificar a doença periodontal crônica. Lembrando que o biofilme da doença periodontal é complexo e variável. Você vai ter aí uma diferenciação dos micro-organismos das doenças periodontais crônicas bem diferente da gengivite, né? E, obviamente, que o cálculo subgengival é bem frequente. Não só o cálculo supragengival, que estava presente, acho que eu passei rápido aqui, mas voltando na doença gengival, o cálculo supragengival é presença constante nas doenças gengivais induzidas por placa. Então, obviamente, nas gengivites mais comuns, é muito fácil a gente achar cálculo supragengival. Nas doenças periodontais, é muito comum o cálculo subgengival. A gente sabe a diferença, né? Vamos lá, então aqui tem uma foto bem categórica, bem clássica, mostrando um exemplo de uma pessoa, de um paciente com uma doença periodontal, uma periodontite crônica. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, aqui a gente vê sinais de edema, né? Tumefação da gengiva. A gente tem aqui sinais de retração, olha aqui, ó. Uma migração apical, né? Migração apical da margem gengival, que é a retração gengival. Sangramento gengival, presença de cálculo. A gente vê a margem interproximal da gengiva também retraída, significa que houve perda óssea, né? Por exemplo, aqui, ó. Esse paciente também tem migração das coroas. Então, houve uma migração, dá para ver direitinho aí? Uma migração dos dentes. Os dentes migraram, então entraram em contato prematuro, e daí tem retração também gengival. Então a gente vê uma série de acometimentos, uma série de sinais que
que a gente vê aqui. Olha aqui, olha a radiografia dessa paciente. Dá para ver, gente, a radiografia, mostrando como esses dentes que migraram abriram em leque. A gente costuma falar que o dente abre em leque, né? O dente vestibulariza. O ortodontista adora tratar dente aberto em leque. Então, inclusive, é uma das próximas aulas que eu vou dar aqui, é falando a interação ortopério, falando sobre como é importante a presença do periodontista junto do ortodontista no tratamento de pacientes, no tratamento ortodôntico de pacientes que já tiveram um periodonto reduzido, que já tiveram uma doença periodontal pregressa. Então, mostrando aqui, ó, como existe perda óssea, tá vendo aqui? Olha a crista alveolar como está esfumaçada e reta, né? Chapada, mostrando aqui que realmente tem um índice de perda óssea. Vamos lá. Bom, as doenças periodontais crônicas, a periodontite crônica, ela é basicamente dividida de acordo com ela é classificada de acordo com a localização. Então, ela pode ser ou localizada ou generalizada. Então, ela é localizada quando acomete até 30% dos sítios afetados. Ela é generalizada quando acomete mais de 30% dos sítios afetados. Então, a gente pode classificar a periodontite crônica baseado nesses dois fatores. Agora, ela também pode ser classificada de acordo com o seu grau de severidade. Olha aqui, volta aqui para a tela. O grau de severidade da periodontite crônica pode ser leve, moderada ou severa. Então, leve, moderada ou severa. Então, leve se ela tiver 1 a 2 milímetros, olha aqui, gente, de perda de inserção clínica, pelo amor de Deus. Isso aqui não significa que é a sondagem, tá? A gente sabe que a sondagem saudável é até 3 milímetros. Então, uma média de 1, 2 ou 3 milímetros significa gengiva saudável. Um abraço, Rafa. Um abraço para a galera que está aqui ao vivo no Instagram. Então, uma perda de inserção clínica de 1 a 2 milímetros a gente classifica como uma periodontite crônica leve. Uma perda de inserção clínica de 3 a 4 milímetros a gente classifica como periodontite crônica chamada moderada. E quando houver uma perda do nível de inserção clínica acima de 5 milímetros, perda do nível de inserção clínica, tá? A gente pode considerar como aquela região severa. Beleza? Vamos passar aqui. Então aqui a gente tem 3 imagens radiográficas. Vale lembrar que imagem radiográfica não classifica doença, tá, gente? Não é isso. Eu não estou aqui para mostrar a imagem radiográfica classificando doença. A gente não vai classificar a doença periodontal por imagem. Eu apenas estou mostrando imagens de pacientes meus que eu sei que tiveram essas doenças que eu classifiquei, para que você possa entender o grau de acometimento da perda óssea nessas doenças periodontais. Beleza? Então, a gente está dizendo aqui, ó, dá tristeza tratar pacientes com periodontite crônica. Eu concordo com você, Leilane. Dá tristeza tratar paciente com periodontite crônica. Pior ainda tratar periodontite agressiva. Vou chegar lá em periodontite agressiva. Aí você vai ver que é tristeza. Aí dói no coração, dói no fundo da alma. Vamos lá, volta aqui. Então a gente tem aqui, ó, uma radiografia com a doença periodontal leve, ou seja, a perda óssea é apenas a crista. Você tem uma perda óssea pequena, mostrando que a crista já está um pouco esfumaçada, já está mais chapada, mais retinha aqui. Uma perda óssea moderada, que é aquela paciente que eu mostrei no slide anterior, mostrando aqui, a gente Amanda, Rafa, então mostrando aqui, ó, uma perda óssea já chegando no terço médio da raiz, mostrando que já tem um grau de acometimento um pouco mais exacerbado. Então, já teve um pouco mais de perda óssea, consequentemente, uma perda do nível de inserção clínica. E a última imagem aqui, mostrando aqui, está um pouco esfumaçada a imagem, mas dá para ver, é a periodontite crônica severa. Olha o grau de perda óssea. Vocês podem ver aqui que essa crista óssea está quase no ápice, mostrando que tem um grau de acometimento grande aqui da margem óssea. Então, mostrando que a gente vai ter aqui, ó, pronto, vou melhorar aqui a posição para a galera ver aqui. Pronto? Beleza. Vamos passar aqui então. Então, gente, vamos falar agora da periodontite agressiva. Então, o meu objetivo aqui não é ficar falando sobre a periodontite crônica, eu estou apenas classificando. Lembre que a aula não é de periodontite, eu estou classificando as doenças periodontais. Eu só falei um pouco mais aqui porque é o tipo de periodontite mais comum que a gente trata em consultório, então a gente tem que parar um pouquinho para poder explicar. Vamos lá, periodontite agressiva. Leilane, essa aí dá tristeza. Essa dá tristeza de tratar, porque a periodontite agressiva é um pouco diferente da periodontite crônica em alguns aspectos. Vamos chegar lá, olha aqui. Ó. Primeiro, ela é bem menos frequente, então a parte boa é essa, não é todo paciente que tem. A gente não vê o tempo inteiro periodontite agressiva no consultório. É raro, vou falar até um pouco raro, porque não é toda hora que aparece um paciente com periodontite agressiva no nosso consultório. Mas vamos lá.
Ele é mais prevalente em pacientes jovens. É o contrário da periodontite crônica. Então, a periodontite agressiva ela é mais comum em pacientes jovens. A prevalência dela é em pacientes de pouca idade, podendo também acometer adultos. Não significa que não vai acometer adultos. Pode também. Até porque tem pacientes que já passaram pela fase jovem, tiveram periodontite agressiva, perderam dentes e chegaram na fase adulta. Então, não é tão incomum assim acometer também pacientes adultos. Mas o grau de prevalência é muito maior em pacientes jovens. Vale lembrar que na classificação antiga da doença periodontal, antes dessa última classificação de Gary Armitage, de 99, ela era chamada de periodontite juvenil. Juvenil porque acometia mais pacientes jovens. Vamos lá, volta para a tela aqui. Uma coisa interessantíssima, gente, aqui, ó. Pacientes clinicamente saudáveis. Então, a periodontite agressiva, ela comete muito mais pacientes saudáveis. Engraçado isso, né? Aí você fala, pô, mas peraí, como é que pode acometer pacientes saudáveis? Se o paciente está saudável, se o paciente não tem placa, ele não vai ter doenças gengivais e periodontais. Em tese, sim. Eu gosto de falar isso em tese. Em tese, sim. Em tese, se ele não tem placa bacteriana, ele não tem doença. Só que essas doenças, a periodontite agressiva, o envolvimento dela não é só bacteriano. Tem outros fatores. Tem, inclusive, uma certa carga genética nas periodontites agressivas. Muitos pacientes que têm periodontite agressiva, os seus familiares também têm. Então, existe esse caráter genético no acometimento das doenças periodontais agressivas. Então, aqui, ó, existe uma rápida perda do nível de iniciação clínica e destruição periodontal extensa. Ela é bem até fácil de detectar, porque a gente percebe um grau de perda óssea muito rápido. A evolução da perda de inserção clínica, da perda óssea é muito rápida, gente. É muito rápida e, de certa forma, violenta. Por isso que o pessoal fala por isso que o nome dela é agressiva, porque o modo que ela acomete os tecidos periodontais é muito intenso. A quantidade de placa, volto a dizer aqui, ó, a quantidade de placa bacteriana é incompatível com a severidade da doença periodontal. Então, geralmente, o paciente que tem periodontite agressiva tem um grau de higiene até razoável. Então, em tese, ele não deveria ter esse acometimento tão violento, tão agressivo, que é da periodontite agressiva. E, como eu falei aqui, é uma marcante agregação familiar. Vamos lá. Periodontite agressiva. Parou dela aqui. Volta. 2, 3 e... Acho que é o contato do cabo, né? Aqui. Voltou. Saiu. Voltou. Pode ser. Vamos lá. Voltando aqui para a tela. Então, características da periodontite agressiva, gente. Ela também pode ser classificada de acordo com o grau de localização, né? A localização dela. Ela vai ser localizada ou generalizada. Localizada, geralmente, as doenças periodontais, a periodontite agressiva localizada, ela se instala em torno da puberdade, então acomete pacientes bem jovens mesmo. Ela se apresenta localizada em faces interproximais de primeiro ou segundo molares e incisivos, não acometendo mais do que 2 dentes além desses. Então, ela é detectável, você consegue classificar essa periodontite agressiva em localizada, porque ela comete somente faces interproximais de primeiro ou segundo molares e no máximo incisivo, e no máximo um ou dois dentes a mais além desses aí. Tá? Obviamente, geralmente os cálculos subgengivais e a placa bacteriana são ausentes. Como eu falei, o grau de higiene bucal desse paciente não é compatível com o grau de envolvimento periodontal. Agora, no caso da periodontite agressiva, ela acomete pacientes já com mais de 30 anos, perdão, menos de 30 anos, né, podendo acometer pessoas de mais idade, só que a distribuição periodontal é mais intensa, então ela é generalizada, ela já acomete mais dentes e envolvimento periodontal maior. Olha aqui, ó, a perda de inserção proximal generalizada, afetando 3 ou mais dentes, além daqueles dentes que a gente falou, né, dos molares incisivos. Então, no caso das periodontites agressivas generalizadas, o grau de acometimento é mais intenso e a quantidade de dentes envolvidos é maior. Então, partindo desse detalhe, a gente consegue identificar se ela é uma periodontite agressiva localizada ou generalizada. Legal? E aqui, nesse caso, como ela já é mais generalizada e o grau de envolvimento periodontal já é muito maior, a perda óssea também, perda do nível de inserção, então os cálculos subgengivais podem também estar presentes nesse caso. Então, nesse caso aí, Leilani, dá tristeza a tratar.
Porque o paciente, quando chega no seu consultório com periodontite agressiva, ele chega sem nem saber que tem periodontite agressiva, sem nem saber que tem perda óssea, mas ele percebe que tem alguma coisa errada. Ele não vê um sangramento excessivo, ele não vê aqueles sinais clínicos de gengivite, de sangramento, de vermelhidão, de inchaço, de edema gengival. Muitas vezes o paciente percebe que o dente começa a amolecer, gente. O grau de perda óssea é tão grande que o dente começa a amolecer. Então, o amolecimento do dente é um dos sinais, o grau de mobilidade dos dentes é um dos sinais clínicos das doenças periodontais. Então, o paciente que está lá periodontalmente saudável em tese, tá? Em tese saudável porque ele não tem sinais clínicos de uma periodontite clássica crônica. E aí chega no consultório já com o dente perdendo, tendo que extrair dentes. Então é triste. Uma vez eu atendi um paciente que tinha, na época ele tinha 26 anos. Um paciente com 26 anos, talvez é um pouco mais novo que a maioria de vocês, ou da idade de vocês. E eu tive que extrair 4 dentes desse rapaz. 4 dentes desse rapaz de 26 anos. Porque ele chegou para mim já com periodontite agressiva. O caso dele é localizado. Extraí molares dele. Ele tinha incisivos e molares. Vamos lá, vamos seguindo aqui. Aqui está outra paciente minha que eu atendi também. Minha primeira paciente que eu atendi com periodontite agressiva. Essa fica marcada porque a primeira a gente nunca esquece, né? Então, essa paciente tinha 23 anos, gente. Acredite, ela tinha 23 anos de idade. E era uma jovem de 23 anos. Da idade de Lu, mais ou menos, né? Então, ela tinha 23 anos e ela chegou para mim com queixa de recessão. Olha só, gente. A queixa dela foi retração gengival. Então, ela veio para mim, eu estava na época da especialização de periodontia lá na UFBA, e ela chegou para mim com queixa de retração. Encaminharam para mim com a indicação de recobrimento radicular. E aí, quando eu fui olhar a foto da menina, ela tinha essas retrações aqui. Só que eu falei para ela, assim, filha, só um instantinho, você não tem retração gengival puramente, não. Aí tem perda óssea. Se tem perda de papila, se tem perda de altura papilar, é porque tem perda óssea. Então, vamos lá. Radiografia. Olha aqui, gente. Olha o grau de envolvimento. Vocês estão vendo aqui a imagem? Olha o grau de perda óssea dessa radiografia dos incisivos dela. Olha os molares dela. Olha aqui. A perda óssea vai quase no ápice desse molar aqui, que é 46. O 26 dela, a gente olha lá aquela foto lá, da radiografia, a perda óssea também vai até o ápice. Aí eu pergunto a vocês, vira aqui pra cá. Eu pergunto a vocês, vocês acham que eu extraí quantos dentes dessa cidadã aí? Chuta, eu quero ver a galera falando aí, gente. Comenta aqui embaixo nos comentários, gente. Quantos dentes vocês acham que eu extraí dessa paciente? Isso eu tô mostrando só as fotos dessas radiografias aqui. Eu não devo mostrar as outras todas. Ó, já disseram 6 aqui. Quem dá mais? 6 dentes. Quem dá menos? No mínimo 6. Será? Já falaram 4 também aqui. Ó lá. Nenhum. Ó, alguém falou aqui, ó. A doutora Silvana achou que eu preservei. Essa periodontite agressiva é genética? Sim, Priscila. Então, como eu falei aqui, a Priscila está perguntando aqui se a periodontite agressiva é genética. Ela tem um caráter genético. Então, as doenças periodontais agressivas têm uma característica genética. Então, sim, respondendo essa pergunta, Priscila, sim. Então, Silvana falou aqui que acha que eu preservei. Bom, num primeiro momento, Silvana está certa. Eu preservei e não extraí nenhum dente dessa paciente. Fiz primeiro o tratamento clínico, tive que repetir o tratamento clínico com raspagem, curetagem. Depois fiz a cirurgia de acesso, né, ou raspagem de céu aberto, como vocês queiram chamar. E, para surpresa minha e da minha dupla, a gente conseguiu salvar esses molares. A gente não extraiu nenhum molar dessa paciente. A gente conseguiu preservar esses molares. Os centrais, a priori, a gente conseguiu preservar também. A gente conseguiu estabilizar, a doença periodontal dela. Então, conseguimos estabilizar. Depois que eu acabei a especialização, ela continuou o paciente minha no consultório e ela ia frequentemente, ela tinha uma ótima higiene bucal. Eu fazia o controle de placa dela, o índice de placa corado com a pastilha e aquela pastilha evidenciadora de placa, e ela tinha um índice de placa fantástico, de poucos %. Ela era ótima higienizadora, uma paciente colaboradora e era extremamente assertiva na higiene bucal, mas mesmo assim ela teve essa doença. O resultado, como essa queixa estética dela foi grande, mesmo a gente conseguindo controlar a doença periodontal dela, depois de alguns anos comigo, acho que depois de uns 5 anos comigo, ela pediu para a gente extrair esse dente e colocar implante. Infelizmente foi a solução mais estética que a gente conseguiu para ela, porque ela tinha um sorriso alto. Então, essa exposição gengival aqui, a exposição radicular dela era muito grande e isso incomodava ela. A Patrícia perguntando aqui, mesmo com envolvimento de furca assim, Patrícia Branco, acredite, mesmo com envolvimento de furca, a gente conseguiu
sem fazer regeneração óssea, sem fazer regeneração guiada de Furca. A gente conseguiu regredir esse grau de desenvolvimento periodontal e deixamos esses dentes saudáveis, essas boas saudáveis. Um abraço para a galera do Odonto Rádio. Um abraço, Léo, Mário e Márcio. É isso aí, gente. Vamos seguindo aqui. Vamos falar, senão a gente passa o dia inteiro falando de periodontite aqui. Vamos falar agora das periodontites como manifestação das doenças sistêmicas, gente. Então, a gente falou... O ponto 1 foi doenças gengivais, né? O ponto 2, periodontite crônica. Ponto 3, periodontite agressiva. Agora vamos para o ponto 4 agora. Periodontite como manifestação de doenças sistêmicas. Então, aqui a gente tem a letra A, aqui, ó, associada a doenças hematológicas. Então, neutropenia adquirida, leucemia. Então, são dois tipos de desordens hematológicas que podem provocar uma doença periodontal por causa dessa manifestação. Então, é uma manifestação sistêmica por causa dessas doenças, dessas desordens, e podem estar associadas à periodontite. Outro exemplo aqui, ó, a letra B, associada a desordens genéticas. Olha aqui, gente, ó. Desordens genéticas que podem estar associadas a doenças periodontais. Neutropenia cíclica e familiar, síndrome de Down, síndrome da deficiência da lesão leucocitária, a síndrome, eu não sei falar isso aqui, acho que é Papillon-Lefèvre, francês. Então, síndrome de Papillon-Lefèvre, a síndrome de Shediac-Higashi também, a hipofosfatasia. Então, são desordens genéticas que podem estar associadas a doenças periodontais também. Beleza? Voltando a falar aqui, gente, não existe doença periodontal em todos esses pacientes. Não significa que esses pacientes, como por exemplo, síndrome de Down, têm doença periodontal. Não é isso. Mas existem as doenças periodontais associadas a essas desordens genéticas. Quinto grupo. Faltam 3, só são 8. Então, a gente está no quinto grupo já. Doenças periodontais necrosantes. Isso aqui é muito comum de cair em prova de concurso. As doenças necrosantes. Então, são as lesões agudas. Lembrando aqui, gente, aqui, ó, uma lesão periodontal aguda significa que ela está na crise, está no pior ponto, está no ápice. É o início rápido. Então, as lesões agudas são aquelas lesões cujo diagnóstico tem que ser importantíssimo, porque qualquer falha no tratamento ou qualquer atraso no tratamento pode aumentar, pode ter mais perda progressiva. Um abraço para a Priscila também. Valeu, Priscila. É isso aí. Então, os dois tipos comuns de lesões agudas, as doenças periodontais necrosantes, são gengivite ulcerativa necrosante e a periodontite ulcerativa necrosante. Então, esses são os dois tipos, também apelidadas carinhosamente de GUM e PUM. Então, a PUM antigamente era chamada de PERUM. Então, na classificação antiga, a periodontite ulcerativa necrosante era chamada de PERUM. Então, hoje é só PUM. Qualquer semelhança é mera coincidência, tá? Vamos lá, gente. Vamos falar primeiro da gengivite ulcerativa necrosante, a GUM. Então, obviamente, uma é acometimento gengival e a outra acometimento periodontal. Então, a gente já sabe a diferença, já falamos sobre isso, né? Está dependente apenas da localização. Gengivite ulcerativa necrosante, gente. São lesões dolorosas, bastante dolorosas. Eu nunca tive, não posso dizer se é, mas todo paciente que tem diz que é muito dolorosa. Então, lesões dolorosas, já sabíamos, restritas à gengiva, ok? Sangramento espontâneo ou com facilidade. Presença de úlceras gengivais destacadas em forma de cratera. Vocês já viram isso? Quem já viu clinicamente a doença gengival ulcerativa necrosante, na hora percebe que é uma gengival, uma ulcerativa necrosante pela característica clínica. Crateras invertidas, né? As papilas ficam invertidas. Em vez de ter aquela papila triangular, bonitinha, em vez de ter aquele triângulozinho de papila, é um negócio invertido assim, ó, para dentro. Então, é algo que, ao invés de ter a papila triangular, como a gente está acostumado a ver, a papila fica invertida. Vou mostrar a foto para vocês aqui. Podendo também estender para a margem gengival. Não apenas restrita a papila, mas estendendo a margem. Voltando a falar, apenas restrita à gengiva, tá, gente? Gengivite ulcerativa necrosante. Obviamente, agente etiológico, bactéria. Tem que ter placa bacteriana para desenvolver a doença periodontal ulcerativa necrosante. Desculpa, a gengival. A gengivite ulcerativa necrosante. Agora, além do fator etiológico, que é o bacteriano,
A gente vai falar aqui também dos fatores predisponentes. Tem alguns fatores que predispõem à doença gengival ulcerativa necrosante. São eles: estresse, má nutrição, fumo, traumatismo, imunossupressão, imunodeficiência. Então, tem fatores como esses que a gente citou aqui agora que podem predispor, tá? Volto a dizer, fator etiológico, bactéria. Tem que ter bactéria, tem que ter placa bacteriana para poder causar a doença gengival ulcerativa necrosante. Tem a gente falando aqui, deixa eu ver aqui, o Prameodonto, não? Vamos lá. Então, sim, uma característica interessante. Pode aparecer, gente, uma pseudomembrana necrótica. Essa pseudomembrana necrótica não está necessariamente presente em todos os casos da gengivite ulcerativa necrosante. Pode aparecer. O que é muito comum é a dor muito intensa, o sangramento espontâneo ou com facilidade. Gente, o sangramento é espontâneo. Eu vou mostrar uma foto para vocês, vocês vão não acreditar que não. E o que é muito comum são as úlceras. Então, teve úlcera na margem gengival e a papila invertida. A pseudomembrana é uma camada branquinha que pode ser removida com gás. Vamos lá, olha aqui, gente. Eu falei que sangramento é espontâneo. Olha aqui, ó. Tá vendo essa foto aqui? Olha só que engraçado. Não estava sangrando. Isso aqui é um paciente meu. Eu fui atendendo no consultório esse paciente. Ele apareceu com gengivite ulcerativa necrosante. Eu fui tirar foto, a gengiva sangrou. Parece piada. A gengiva não estava sangrando. E eu falei para ele assim, vou tirar foto, a gengiva, sangrou. Bonitinha para poder botar na aula, né? Então a gengiva sangrou só para a gente colocar na aula. Olha aqui, gente, ó, sinais clínicos, ó. Gengiva sangrando espontaneamente. Olha aqui, gente. Olha a papila invertida. Estão enxergando aqui a cratera? Não sei se dá para ver a imagem. Será que chega mais para perto? Dá para ver? Cheguei pertinho aqui, Lu. Dá para ver aqui uma cratera invertida. Aqui dá para ver também, ó. A mesma imagem, tá vendo? Só que de outro ângulo. Talvez dê para ver também aqui. Tá vendo? A papila. Essa papila interincisal dos incisivos inferiores está bem nítida. Gente, olha aqui, ó. Eu quero que vocês olhem essa imagem aqui agora. Não sei se vocês conseguem ver essa imagem aqui. Eu vou tentar trazer aqui para vocês verem. Olha essa imagem aqui. Vocês estão vendo isso aqui? Úlcera. Olha o tamanho dessa úlcera, gente. Olha aqui. Uma mega afta, tá vendo? Isso é uma úlcera gigantesca aqui no palato, na lateral do molar. Então, é um tipo de doença que machuca bastante e provoca essas úlceras, essas lesões ulcerativas muito grandes. Vamos lá. Vamos seguindo aqui. Estamos agora... Então, essas são fotos da gengivite ulcerativa necrosante. Vamos passar agora aqui para a periodontite ulcerativa necrosante, carinhosamente chamada de PUM. É PUM com N, tá, gente? Não é PUM com M, não. Vamos lá. Característica dela é bem parecida com a gengivite ulcerativa necrosante, porém, o acometimento dela envolve o tecido periodontal, envolve o tecido de sustentação, o periodonto, né, o tecido ósseo e cemento. Gente, vale frisar aqui, ó, eu esqueci de falar, o tratamento, isso é importante. Gente, volto a dizer, essa aula aqui não é para falar sobre cada uma das doenças separadamente. Eu estou passando um pouco rápido, desculpe estar passando rápido, mas é porque o conteúdo dessa aula é para falar da classificação das doenças periodontais. Mas vou responder aqui a pergunta do colega da Raíssa. Raíssa, o tratamento da gengivite ulcerativa necrosante, assim como o tratamento da periodontite ulcerativa necrosante, também é a remoção do fator etiológico, que é a placa bacteriana, tem que remover a placa. Muitas vezes o paciente tem... Biane está falando que o álcool está baixo. Vou falar um pouco mais alto, Biane, vê se melhorou um pouquinho. Então... tratamento, a remoção do fator etiológico. Às vezes o paciente está sentindo muita dor. Às vezes, tem pacientes que precisam tomar um analgésico. Muitas vezes a gente tem que anestesiar para raspar. No caso da doença gengival, nem sempre, porque não é uma doença que envolve o periodonto de sustentação, então não tem muita bolsa para raspar, é só a gengiva mesmo. Mas tem que fazer descontaminação, fazer irrigação com... Valeu, Biane, o áudio está melhor já. Então, a gente tem que fazer irrigação, às vezes também com água oxigenada, com a clorexidina, enfim. O importante é a gente ficar atento aqui aos sinais e sintomas. Então, o objetivo dessa aula aqui é falar da classificação, tá? Então, eu vou tentar focar um pouco mais na parte de classificação e de sinais e, quem sabe, na próxima vez a gente pode falar até sobre tratamento dessas doenças. Vamos lá, então, as características da periodontite.
Também infecção causada por necrose de tecidos periodontais. As crateras que já existiam na gengivite ulcerativa necrosante, elas se aprofundam mais ainda. Muitas vezes uma é a continuidade da outra. Às vezes o paciente não trata e aí evolui para uma periodontite ulcerativa necrosante. Então, a quantidade da cratera termina ficando maior. Então, abre mesmo a cratera, fica maior, a perda óssea é maior, envolve o osso alveolar, né, a crista óssea, o osso marginal. Pode existir também sequestro de partículas do osso alveolar interdental e possivelmente vestibular e lingual. Então, a perda óssea, gente, é generalizada nessa situação clínica. Os fatores predisponentes são os mesmos, tá, gente? É bem parecido, má nutrição, alimentações sistêmicas, imunossupressão severa, inclusive, olha aqui, não significa necessariamente que estão ligados a infecções por HIV. Isso é importante lembrar. Não significa que todo mundo que tem a PUM, a periodontite ulcerativa necrosante, tem a síndrome da imunodeficiência adquirida, o HIV. Não significa isso. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, as doenças periodontais necrosantes, essas aqui que a gente está falando, podem ser o primeiro sinal clínico de infecção por HIV. Então, como ele está muito associado à imunossupressão, né, a severa, muitas vezes o paciente não sabe que tem o HIV. Então, valeu, Fernanda, obrigado pelo feedback, está agora na aula. Então, muitas vezes o dentista pode diagnosticar um paciente com HIV, ou pelo menos pode suspeitar e encaminhar o paciente para a avaliação do profissional da medicina específico nessa área. Beleza? Não significa que tem relação, mas às vezes é o primeiro sinal, o primeiro contato que o dentista tem e um paciente às vezes nem sabe que tem, né? Vamos lá, vamos passando aqui. Aqui é uma foto, dá para chegar perto aqui? Então, essa foto mostra aqui exatamente a periodontite ulcerativa necrosante. Então, aqui a gente vê aquelas crateras, né? As úlceras, envolvendo não só a gengiva, mas saindo já da margem da gengiva e envolvendo o periodonto. Olha aqui, ó. Perda óssea, tá vendo? Retração gengival, sangramento espontâneo. Olha a pseudomembrana que eu falei, gente. Estão vendo aqui? Uma camada branca? Essa é a pseudomembrana que está cobrindo a cratera. Isso aqui é facilmente removível com uma gase umedecida, mostrando aqui que realmente já é um sinal muito mais evoluído do que a gengivite ulcerativa necrosante. Vamos passar? Chegamos na parte dos abscessos do periodonto. Está acabando, gente. Está no item número 6. Então, abscessos do periodonto. 3 tipos de abscesso periodonto. Vamos ser rápido e caceteiro aqui, ó. Abscesso gengival, abscesso periodontal e abscesso coronal ou pericoronal. Vamos lá, falar um por um. Abscesso gengival, mais uma vez, já sabemos, é confinada à gengiva. Então, uma infecção purulenta confinada à gengiva, à margem gengival ou, no máximo, até a papila. Valeu, galera, o feedback tá gostando aí. Fernanda falando que tá gostando da aula. O Lins também, muito bom. Bediniva, é isso, Lins? Valeu, gente, um abraço. Obrigado por estar participando aqui da live com a gente. Um abraço a galera aqui que está no Conselho Dentista. Então, gente, o abscesso gengival está acometendo apenas o tecido gengival, obviamente, o nome já diz. É uma resposta inflamatória aguda a uma impacção de um corpo estranho ou qualquer outro material que entrou na gengiva. Eu atendi uma vez uma amiga minha me ligou desesperada. Bruno, pelo amor de Deus, tua gengiva tá inchada aqui, tá um caroço na gengiva. Eu falei, caroço na gengiva? Pelo amor de Deus, gengiva não tem caroço. Fiquei pensando o que podia ser o caroço na gengiva dela. E ela virou pra mim, eu preciso ver, tá doendo. Eu falei, vem aqui no consultório. Ela foi lá no dia seguinte e quando eu cheguei lá, era o 27 dela, o segundo molar superior esquerdo. Ela não tinha já o 28, não tinha o siso. E quando eu fui avaliar, eu fui sondar. A primeira coisa que eu fiz foi sondar para ver se era alguma coisa, algum envolvimento periodontal. Não era restrita a gengiva, a sonda não penetrava, a sonda não passava. Um detalhe, gente, vale importante frisar aqui agora. Muitas vezes, nesses casos de doenças gengivais, acontece uma hiperplasia gengival, tá? Eu tô abrindo parênteses aqui para falar desse detalhe. No caso de hiperplasia gengival, gente, a gengiva cresce. Tá? Ela cresce e fica maior do que o limite. O sulco gengival passa a ficar maior do que o normal. Então, se eu tenho aqui uma gengiva e eu vou sondar essa gengiva, que ela numa situação clínica saudável, ela entraria a sonda até 13 milímetros. No caso de uma inflamação gengival, como essa, por exemplo, o abscesso gengival, onde há uma hiperplasia, onde há um crescimento gengival, olha aqui, ó, a gengiva pode ficar maior, ela pode ficar aumentada. E aí a sonda penetra mais do que 13 milímetros. Isso não é bolsa periodontal. Isso não é perda de inserção. Isso aqui é uma pseudobolsa. A gengiva cresceu e ficou maior do que devia. Então a sonda penetra mais, porém não tem perda de inserção clínica. Isso é importantíssimo falar. Tá? Se vocês virem prova de concurso isso aí, vocês vão perceber que
vai ter uma pegadinha sobre isso aí. Vamos lá. Sintomatologia dolorosa, 1 a 2 dias. O inchaço gengival é localizado, é só na gengiva, é bem avermelhado. E, muitas vezes, a remoção daquele corpo estranho é a resolução da causa. Às vezes não precisa nem raspar. Às vezes, passando a cureta, você remove. Sim, voltando à casa da minha amiga. Então, ela veio no consultório, eu fui lá, sondei. Tinha uma pseudobolsa nela, mas não era uma bolsa verdadeira, né? Era apenas uma hiperplasia gengival, provocada pelo abscesso gengival. E, sabe o que que era? Caroço de pipoca. Caroço de pipoca. Aí eu tirei, eu fui curetar, passei a cureta, anestesiei, passei a cureta. Na primeira passada da cureta, saiu lá aquele pedaço aquela casca, sabe aquela casca da pipoca, quando a gente come e entra na gengiva? Aí eu peguei e falei pra ela, falei assim, ó, Gabi, eu falei o nome dela, tudo bem. Gabi, você comeu pipoca ontem? Ela, comi, como é que você sabe? Eu falei, aqui, ó. Aí mostrei pra ela um pedacinho da casca da pipoca. É isso aí. Então, um caso clássico de abscesso gengival. Vamos passando aqui, ó. Essa foto tá bem nítida. A formação de um abscesso gengival. Não sei se tá bem, dá para ver direitinho aí, tá? O abscesso gengival mostrando que ele é restrito à margem da gengiva, tá bem grande esse caso, né? No caso dessa minha amiga não foi tão grande assim, foi por palatina. E essa é uma das características bem comuns do abscesso gengival. Vamos lá, o abscesso periodontal. Um pouco diferente, pelo acometimento já sabemos disso. Então, também uma infecção purulenta aguda, um processo agudo localizado nos tecidos adjacentes. Então, é na região de bolsa. Então, tem bolsa periodontal associada. Tá, gente? Olha aqui, interessante frisar. Se já tem bolsa periodontal, você concorda comigo que esse paciente já tem periodontite? Já tem bolsa. Então, o acometimento, esse abscesso periodontal é muito comum. Esse processo agudo, essa agudização. Lembra que eu falei que na parte de periodontite crônica é uma doença crônica, lenta e progressiva. Só que pode ter processo, pode ter picos de agudização. É o que acontece quando existe algum processo, alguma situação onde esse processo se agudiza. Então, aquela doença periodontal, aquela bolsa, se torna agudizada, ou seja, ela evolui rapidamente e forma um abscesso periodontal. Acometimento de tecidos periodontais. Então, perda do tecido de inserção, tecido de proteção, de sustentação, que é o tecido periodontal. Vamos lá, também tem inchaço, vermelhidão, supuração, ou seja, se tem supuração, pode ter fístula. Venâncio está pedindo para salvar a live. Gente, a live só fica salva por 24 horas. Infelizmente, você vai ter apenas 24 horas. Eu vou correr um pouquinho, porque a gente está com o tempo aqui atrasado, mas o abscesso periodontal pode ter fístula também. Tá, gente? Vamos lá. Tratamento emergencial, drenagem da bolsa, do abscesso, do pus, debridamento da bolsa. A gente tem aqui uma foto do abscesso periodontal, mostrando, né, o grau como a sonda pode entrar aqui, depois a gente faz outra. Pode fazer outra, abrir de novo, para finalizar. Então, legal. Então a gente vai ter aqui, abre aí, deixa eu fazer a próxima. Então a gente vai ter aqui agora uma imagem, pode iniciar, isso. Então, a gente aqui, para vocês estão vendo aqui, ó, aqui uma sonda periodontal. Deu para ver aí, gente, a sonda periodontal? A sonda entrando na fístula. E olha aqui a radiografia, olha a localização da sonda onde foi, lá no ápice. Então, mostrando aqui, realmente, olha a perda óssea nesse dente, tá vendo? Vocês podem ver aqui que tem uma perda óssea muito grande, mostrando o grau de envolvimento periodontal disso aí. Vamos lá, para finalizar aqui, a gente tem um abscesso pericoronal. Na classificação antiga, gente, ó, a galera que voltou aí, tinha caído a live. Então, gente, ó, na classificação antiga, era chamado de pericoronarite. Quem nunca viu uma pericoronarite aqui, levanta a mão. Todo mundo viu uma pericoronarite, gente. Isso é muito comum, associada geralmente a terceiros molares em erupção. Então, dentes parcialmente erupcionados, que já aparece aquela pontinha do iceberg. Sabe a pontinha do iceberg? Aquela cúspide vestibular do 38, do 48, que começa a aparecer ali. E aí, abre espaço, abre precedente para a bactéria entrar na gengiva. Então, antigamente, pericoronarite, na classificação atual, abscesso pericoronal ou pericoronário. Beleza? Então, infecção purulenta dentro dos tecidos que circundam um dente parcialmente rompido, como eu falei. Diagnosticado quando o dente está parcialmente exposto, também já falei. E acomete dentes com ausência de bolsa. Isso é interessante. Esse dente que tem abscesso pericoronal não tem bolsa periodontal, geralmente. É um dente que acabou de romper e aquele pequena porção de dente aparecendo já predispõe. Olha lá, aqui é uma foto direitinho. Então aqui vocês podem ver, ó, a imagem de uma foto, tá vendo? De um dente parcialmente rompido, mostrando aqui o capuz gengival, como já existe aqui a infecção. Já existe aqui, ó, presença de pus, supuração. Nesse caso aqui, provavelmente não forma fístula, porque ele drena via sulco, ele drena pela própria gengiva.
mostrando aqui, ó, uma imagem de um crânio, mostrando exatamente a presença do dente parcialmente rompido, impactado na lateral do 47 aqui. A mesma imagem aqui, ó, tá vendo? O dente impactado, parcialmente rompido e a gengiva mostrando aqui como fica. Beleza? Vamos lá para acabar, gente. A Uvenão está perguntando se pode estar associada a caninos. Os caninos retidos geralmente não ficam expostos, né? Quando o paciente tem canino retido, ele não fica muito exposto, então não tem a presença da característica da dificuldade de higienização. E mesmo assim, caninos, quando ficam parcialmente rompidos, são mais fáceis de higienizar. A dificuldade de higienização do terceiro molar é pela distância. Então, a boca fica mais difícil de higienizar lá no fundo. Então, muitas vezes, acomete isso em terceiros molares em erupção, justamente por causa da dificuldade de higienização. Então, exatamente, Biane Costa, pericoronarite é chamada agora de abscesso pericoronário. Agora não. Desde 99, segundo a classificação de Gary Armitage. Então, voltando a falar, gente, abscesso pericoronário, abscesso pericoronal, tá? É a antiga pericoronarite. Aqui já passou também. Você lembrou de compartilhar? Vamos lá. Então, para finalizar, a gente vai falar agora da sétima e da oitava, do sétimo e oitavo grupos de doenças, das doenças gengivais. Vamos lá. A sétima é a periodontite associada a lesões endodônticas. Essa é fácil, todo mundo sabe. É a lesão endopério. Então, a lesão endopério é exatamente... Sabe não? Pode só tirar foto e fazer lá, fazer stories. As lesões combinadas endopério, já sabemos, é aquela que tem um envolvimento endodôntico e periodontal. Então, é muito comum a gente ter uma imagem radiográfica de um dente com uma perda óssea muito grande e envolvimento endodôntico também. Então, já mostrando que aquele dente tem envolvimento. Muitas vezes, existe uma dúvida muito grande aí. É a questão do ovo da galinha. Quem conhece essa expressão? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Muitas vezes as pessoas têm dúvida de quem nasceu primeiro. O abscesso gengival, a lesão endopério, se foi... Abscesso não, perdão. A lesão endopério, se ela é causada primeiro por motivo periodontal ou por motivo endodôntico. Gente, para falar a verdade, não adianta muito saber quem veio primeiro, se o ovo ou a galinha, se foi o motivo endodôntico ou o motivo periodontal. O fato é que tem que tratar. Então, tratamento é a endodontia do dente. Se for para manter esse dente, se realmente tiver indicação de manter, tratar o canal do dente e fazer o tratamento periodontal emergencial para poder conseguir recuperar esse dente. Eu não tenho uma imagem dessa lesão, mas eu tratei um paciente há uns 3 anos atrás, que é meu caso, que eu falo com orgulho de tratar esse paciente, porque ele tinha uma lesão endopério gigantesca. Ele tinha o 14 e o 15 ausentes, ele não tinha os premolares superiores direito, e ele perdeu esse dente há um tempo atrás, e tinha uma lesão endopério muito grande no 13. A lesão endopério, gente, quando eu sondava, a radiografia, a sonda, eu cheguei a radiografar o dente com a sonda, né, enfiada dentro, a sonda não, desculpa. Foi a sonda mesmo, não foi nem a aguda, foi a sonda. E a sonda entrava mais do que 15 milímetros, era muito grande. A gente conseguiu, então, reverter esse quadro. Eu fiz o tratamento periodontal dele, fiz a cirurgia periodontal, curetei tudo que eu podia naquele dente. Encaminhei para a colega endodontista, ela fez o tratamento de canal. E, para falar a verdade, eu achei que eu não conseguiria reverter a situação dele. Eu não tive fé naquele tratamento dele, porque a lesão endodôntica era muito grande, a lesão periodontal era gigantesca, a perda óssea era muito grande, mas graças a Deus a gente conseguiu reverter a situação dele e ele está hoje saudável. Eu atendi ele semana passada e sempre que eu atendo ele, eu vou e sondo de novo. Esse caso dele já está controlado há mais de 3 anos, mas ele vai de 6 em 6 meses lá no consultório. Eu sondo de novo só para garantir que está tudo bem. Então vamos lá. O último caso são as deformidades ou condições adquiridas ou de desenvolvimento. Ou seja, fatores locais que predispõem ou modificam o acúmulo de placa e as deformidades e condições mucogengivais. Vamos lá, A e B aqui, ó. Quais são essas doenças? Então, estamos falando do último caso das doenças gengivais. Fatores locais que predispõem ou modificam o acúmulo de placa. Então, é uma deformidade ou uma condição adquirida. Então, é uma doença gengival ou uma doença periodontal adquirida por fatores que modificaram o acúmulo de placa. Ok? Por exemplo,
fatores anatômicos, restaurações, aparelhos ortodônticos, os artefatos ortodônticos, fraturas radiculares, reabsorção radicular, cervical, desgaste de cemento. Então, vários fatores locais que predispõem ao acúmulo de placa. Ok? Então, existe a classificação dessas doenças, dessas deformidades ou condições adquiridas por esses fatores locais que modificam o acúmulo de placa. Ok? E o segundo grupo, a letra B, as deformidades e condições mucogengivais em torno do dente. Olha aqui, ó. Por exemplo, estamos falando agora de doenças periodontais, deformidades ou condições adquiridas por causa dessas condições aqui, ó. Recessão gengival, na vestibular, na lingual, onde for, né? Hipoqueratinização da gengiva, diminuição da profundidade vestibular, ou seja, vestíbulo raso, posição muscular freio aberrante, aquele freio, quem tem aquela inserção fibrosa do freio labial muito próxima da gengiva, excesso gengival, que é o crescimento gengival. Então, são deformidades, são condições mucogengivais em torno do dente que criam deformidades, criam doenças gengivais, certo? Para finalizar aqui, a gente tem aqui a letra C. A gente falou dos fatores, letra A, deformidades, letra B, deformidades e condições mucogengivais do rebordo. Olha aqui, ó, letra B foi deformidades e condições mucogengivais em torno do dente. Agora, deformidades e condições mucogengivais no rebordo adentro. Ou seja, deficiência em altura, deficiência em espessura do rebordo ou ausência de tecido queratinizado. Então, quem aqui nunca atendeu paciente que tem uma inflamação gengival porque não consegue escovar o direito aquele dente lá, porque o dente só tem tecido mucoso. Você já pegaram essa situação? Tem muita gente que não tem tecido queratinizado em molares, por exemplo. Molares inferiores, a parte vestibular, a mucosa lá no fundo, perto do segundo e terceiro molar, a mucosa é muito grande. A parte queratinizada, a parte gengival é estreita, é fina. Então a quantidade de tecido queratinizado é pequena e, consequentemente, o tecido é mais mucoso. Ou seja, ausência de tecido queratinizado. O que acontece? A pessoa não higieniza direito. Então, inflama, sabe? Dói. Além de inflamar, dói. Se você for passar escova em cima de mucosa, machuca. E por último, gente, o trauma oclusal. Então, o trauma oclusal também vai causar um problema periodontal. Trauma oclusal, gente, ele pode ser primário ou secundário. E, para finalizar aqui, a questão de prova. Isso eu colocava na prova toda vez, todo aluno meu que fazia prova lá na UFBA, eu botava essa questão. Todo turno eu botava essa questão. A pergunta era o seguinte: trauma oclusal causa doença periodontal? Responde para vocês aí. Pergunta saideira para a gente encerrar a live de hoje, gente. Trauma oclusal causa doença periodontal? Responde aí. Sim ou não? Bota a mãozinha assim de sim ou para baixo assim de não. O que é que vocês acham? A galera do Instagram aqui responde pra gente. Isso é pergunta de prova. Olha lá, o Jânio respondeu que não. Tem gente dizendo que sim aí. O que é que vocês acham? A galera do Face aqui também. Gente, ó. Tem gente dizendo que sim, então... Olha só, gente. Trauma oclusal não causa doença periodontal, tá? A resposta é não. O trauma oclusal... Ah, Brian, você tá dizendo aqui que o trauma oclusal tá aqui na classificação de doença periodontal. Repara bem. O que o trauma oclusal causa, gente? Causa perda óssea. O trauma oclusal gera perda óssea, perda de inserção. Não significa necessariamente que você vai ter a doença periodontal. Para você ter doença periodontal, tem que existir o quê? Fator etiológico, placa bacteriana. Beleza, gente? Então, isso é questão de prova de concurso. Então, trauma oclusal não causa doença. O trauma oclusal causa perda óssea. Nem sempre você vai ter uma doença periodontal, mesmo tendo perda óssea. Muitas vezes você pode ter perda de inserção sem ter doença periodontal ativa. Beleza, gente? Bom, é isso aí que eu queria passar para vocês. Quero agradecer a vocês pela presença. Então, espero ter passado um pouco do conteúdo para vocês sobre a classificação das doenças periodontais. Peço desculpas se vocês acharam que eu ia falar aqui sobre as periodontites mais aprofundadamente, sobre tratamento. Eu tentei passar ao máximo por cima aqui para poder justamente tentar abordar esse assunto que às vezes é bem difícil de entender para muitas pessoas, que são os tipos de doenças periodontais, os tipos de doenças gengivais. São assuntos delicados, muita gente não entende essa divisão. Então eu tentei trazer de forma mais didática hoje aqui para vocês entenderem o que a gente pode fazer
para entender e compreender a classificação. Respondendo a pergunta aqui do Pedro Paulo. Gente, quem quiser fazer a pergunta, manda aqui a gente está respondendo aqui. O Pedro Paulo perguntou aqui se a perda, acho que você está falando da perda óssea, né, Pedro? Se ela pode modificar o curso da doença periodontal. Sim, exatamente. Ela não causa, ela pode modificar, porque o que causa a doença periodontal é a placa bacteriana. É isso aí. Gente, quero agradecer a vocês, a galera do Face aqui. Um abraço para todo mundo no Face. Nós estamos encerrando aqui. Então, vou clicar aqui e a gente vai encerrar. Um abraço para vocês. Eu vou deixar aqui embaixo o meu e-mail, tá? É o brunoguida@periodontistasalvador.com.br. Ou se vocês quiserem falar comigo pelo Instagram, é o @brunoguidaperiodontiста. Ou a galera também que me conhece mais do Conselho de Dentista. Então, procura lá no @Conselho de Dentista, Conselhos com S de Dentista. Quem quiser saber mais dicas também, não só sobre periodontia, mas marketing e odontologia. Para quem não sabe, eu tenho esse perfil do Instagram, Conselho de Dentista, para falar dicas de marketing e como aplicar o marketing na nossa vida. Gente, é isso aí. Vou dar um abraço para vocês. Eu não estou conseguindo clicar aqui no encerrar. Mas é isso aí. Um abraço para vocês e vejo vocês em breve. Abração, gente. Valeu. Até mais. Amores, queria agradecer aqui meu amigo profissional aqui, Bruno Guida, certo? Deu uma super aula pra gente. Alguém tava pedindo pra gente deixar like.